Deus para você nessa noite. Eu vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 3. Êxodo capítulo 20 e o versículo 3, que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te escurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui a palavra de Deus está falando nessa noite para nós, para mim também que estou aqui. E o Senhor diz aqui que nós não devemos adorar outros deuses. Que outros deuses é esse? Está escrito aqui na palavra de Deus. Nós não podemos se prostrar, nós não podemos adorar imagens de escultura. É a palavra de Deus que está dizendo. Não é eu que estou dizendo, não é o irmão que está falando, mas é a palavra de Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Quem é, irmão? É Jesus. Só Jesus, ele pode salvar, porque foi ele que morreu na cruz. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Maria, não foi Tomé, foi só Jesus. E só através dele é que nós podemos se salvar. Só através dele é que nós podemos ser perdoados. Não é o homem que pode perdoar o seu pecado, não. Não é o padre que pode perdoar o teu pecado, não. É só Jesus. Somente ele. Somente ele é que pode salvar. Somente ele é que pode libertar. Irmão, e por que é que as pessoas, elas se prostram diante das imagens de escultura e elas recebem bênção? Elas recebem, sabe por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Mas não foi a imagem que deu, não. Ali, glória a Jesus, é gesso. Deus que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpa. Tem nariz, mas não cheira. Nós temos que adorar só um Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo. Você não está vendo Deus aqui, com os seus olhos carnais, mas você crê que Deus existe. A maior riqueza que o ser humano ele tem nessa vida não é bem material. A maior riqueza que ele pode ter é ele saber que um dia ele vai morar no céu. É que nem o nosso amado irmão falou, a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Tudo passa. Um dia você foi criança, hoje você é adulto, depois chega a velhice e depois a morte. Nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele é que nem uma folha seca que o vento leva para onde quer. A maior idolatria que o pessoal idolatra hoje, glória a Jesus, o que é? É o futebol. Né, irmão? Você vê aí as pessoas empolgadas com a Copa do Mundo, né, irmão? Glória a Jesus, mas tudo isso, irmão, passa. Às vezes a pessoa, ela bate no peito e ela diz assim: não, eu torço pro time tal, eu torço pro time, meu time do coração. Mas a pessoa, ela não adora muitas vezes ao Senhor Jesus. Ela adora um cantor, ela adora a imagem de escultura,
ela adora muitas vezes aos ídolos, mas ela não adora ao Deus vivo, ao Deus que criou os céus, ao Deus que criou a terra, ao Deus que criou o mar e criou tudo o que há. Nós temos que adorar só a Deus. Tudo que você coloca diante de você, que você adora, você está idolatrando. Por quê? Porque nós sabemos que a idolatria, ela vem desde o tempo do Antigo Testamento. Não é da agora não. É desde o tempo passado. Você vê que quando Moisés, ele estava lá no Monte Sinai, a Bíblia fala que quando ele desce, ele vê o povo lá adorando o bezerro de ouro. Aí o povo vai até Arão, que era irmão de Moisés, e diz assim: olha, Arão, Moisés está demorando, Moisés não vai descer do monte não, faça um Deus. E ali o povo começou a tirar naquele tempo já existia isso, e o povo começou a tirar as bijuterias, começou a tirar ali os anéis, e ali fez um bezerro de ouro, e o povo começou a adorar aquele bezerro de ouro. Como também nos nossos dias atuais, as pessoas adoram os ídolos, as pessoas adoram as imagens de escultura, as pessoas adoram muitas vezes um cantor, as pessoas muitas vezes adoram o futebol, as pessoas muitas vezes idolatram os ídolos. Não é a imagem, não é os ídolos que vai te salvar não, irmão, é só Jesus. Só Jesus, Ele pode libertar da droga, libertar do cigarro, libertar da bebida, libertar do crack, libertar de tudo aquilo que aprisiona a vida do ser humano. O que é que tem escravizado hoje a vida de muitas pessoas? É as drogas. Você vê aí quantas pessoas que estão nas drogas, quantos jovens que já perderam a sua vida por consequência das drogas. Quantas mães que estão chorando nesse momento, ou ver o seu filho na cadeia, ou ver o seu filho no caminho da droga. Porque nós sabemos que as drogas hoje, as casas de recuperação hoje, elas têm cobrado um valor altíssimo para que um dependente químico ele venha se tratar. Tem casa de recuperação aí que cobra 1 salário mínimo, 2 salários, 3 salários. Se você encontrar uma casa de recuperação que interne uma pessoa de graça, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. Porque todos os dias você vê nos programas policiais jovens sendo mortos por consequência das drogas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que só Jesus, Ele pode te salvar. Só Jesus, Ele pode fazer o que você não pode fazer. O impossível para você é possível para Deus. O impossível para mim é possível para o Senhor. Até para a morte tem jeito, se Deus quiser, irmão. Porque para Deus nada é impossível. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Jesus, Ele cura o câncer. Jesus, Ele cura a AIDS. Jesus, Ele liberta das drogas. Jesus, Ele faz uma obra tremenda na vida do homem. Mas é se o homem quiser. Deus não obriga ninguém a servir a Ele, não. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Ele te dá o livre-arbítrio e Ele deixa você escolher qual caminho você deve seguir. Deus, Ele não vai pegar você pelo braço e vai dizer: não, você vai ter que me servir. Não, Ele te dá o livre-arbítrio. Só tem 2 caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. Se o homem aceitar Jesus, ele vai morar no céu. É a palavra de Deus que diz. Tem que confessar Jesus, mas não é só confessar de boca não, é largar o pecado. Porque às vezes a pessoa diz assim: desde o dia que eu nasci, eu já sou de Jesus. Mas você tem que largar o pecado. Você tem que largar o vício. Você tem que largar a prostituição. Você tem que largar o adultério. Tem que largar os vícios da droga, da bebida e servir a Deus.
Servir a Deus é uma renúncia, irmão. É nós andar na contramão do mundo. É nós não fazer a vontade do mundo. E o que é fazer a vontade do mundo, irmão? É o que as pessoas estão aí fazendo. A vontade de Satanás. Porque o homem que não tem Jesus na sua vida, ele é escravo do diabo. O diabo coloca na mente dele para ele roubar e ele vai. O diabo coloca na mente dele para ele beber cachaça, ele vai. O diabo coloca na mente dele para ele se prostituir, trair a sua esposa, ele trai. O diabo coloca na mente dele para que ele venha usar droga e ele usa. Irmão. Por quê? Porque nós temos que servir somente a Deus, adorar somente a Ele, o Criador dos céus, o Criador da terra. Eu não estou aqui pregando religião, eu não estou aqui pregando placa de igreja não, irmão, porque religião não salva, igreja não salva. Não estou aqui pregando placa de igreja não, estou aqui pregando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai te salvar. A Bíblia fala, se com a tua boca tu confessar o Senhor Jesus, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É a palavra de Deus que diz. Tem que confessar Jesus, tem que largar o pecado. Glória a Jesus. Aleluia. Por quê? Porque o homem, ele por natureza, ele é pecador. A Bíblia fala que Adão, ele pecou. E quando Adão ele peca, aí entra o pecado no mundo. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas através de um homem também entrou a salvação, que foi através de Jesus. Só Jesus ele pode salvar. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Somente há um que pode te libertar, é Jesus. A Bíblia fala, irmão, que quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia fala que ele subiu às alturas, e a Bíblia diz que os apóstolos e a sua mãe Maria, ela ficou olhando junto com os apóstolos, Jesus subiu. A Bíblia não diz que ela subiu juntamente com ele. Depois de muito tempo que Jesus subiu, aí ela morre, aí ela tem a salvação garantida. A salvação só vem através de Jesus. Não vem através de Maria, não vem através de Pedro, não vem através de Tiago, só através de Jesus. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada para ter Jesus naquele tempo. Ela foi uma mulher agraciada por Deus, diante de tantas mulheres que existiam naquela época, ela foi uma mulher bem-aventurada. Mas nós não podemos adorá-la. Nós não podemos se prostrar diante dela. Só tem um que merece honra, que merece glória, é Jesus de Nazaré. Irmão. Glória a Jesus. Nós temos que adorar somente o Deus vivo, o Deus criador dos céus e criador da terra. Tem pessoa que só crê naquilo que pega. É igual Tomé. É igual Tomé. Tomé, ele só creu que Jesus tinha ressuscitado quando ele viu Jesus. Os discípulos chegaram para ele e disseram: olha, Tomé, o Senhor ressuscitou. Aí ele disse assim: não creio. Se eu não colocar as minhas mãos aonde foi perfurado lá os pregos, eu não vou crer. E de repente Jesus aparece para ele. Aí Jesus pergunta: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Hoje, nessa noite, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho para você. Mas o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. A nossa vida, ela é comparada que nem um vapor. Você sabe o que é um vapor? Não é nada. É uma fumaça que sai de uma chaminé e depois apaga. A vida do homem, irmão, aleluia, ela só tem sentido se o homem servir a Deus. Às vezes o ser humano bate no peito e ele diz: eu sou, eu posso, eu tenho. Mas na verdade você sem Deus, se você não crê na palavra de Deus, se você não acreditar naquilo que está escrito aqui, eu não posso fazer nada. Porque isso aqui é a verdade. Ninguém pode ir contra isso aqui. Ninguém pode. A Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco.
Está escrito lá em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é Jesus. Só Jesus, ele pode libertar. Libertar do crack, libertar das drogas, libertar do cigarro, libertar da maconha, libertar da pedra. Ontem nós estávamos numa comunidade ali no centro, a comunidade ali do Oitão Preto. Estávamos lá pregando a palavra de Deus lá, eu, o irmão aqui e mais outros 2 irmãos. Nós chegamos dentro daquela comunidade lá e começamos a pregar o evangelho lá. O que prevalece hoje nas comunidades, sabe o que é? É o tráfico de droga. Né, irmão? Mas só que quando a palavra de Deus ela chega, aí é diferente. Porque se você perguntar para qualquer dependente químico, se ele quer largar as drogas, ele vai dizer que quer. Mas só que ele não tem força. Ele não tem força. Aí, quando a pessoa ela é viciada em droga, dá vontade dela roubar, ela vai roubar. Dá vontade dela fumar, né? Ali, glória a Jesus, cheirar a pedra, fumar maconha. Se ela não tem ali a droga, ela vai, o diabo coloca na mente dela. Vai roubar, vai traficar. É assim que Satanás ele faz. Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Assim como a palavra ela foi anunciada no tempo de Noé, no tempo de Jesus. Estamos também hoje nessa noite pregando a palavra de Deus aqui nessa praça. Temos que pregar o evangelho. Não é pregar só dentro da igreja não. Você pregar dentro da igreja é muito fácil, é muito bom. Mas Deus ele quer que nós pregue a palavra em todos os locais. Esse trabalho aqui de evangelismo, ele não é realizado somente aqui na praça não. Depois você coloca lá no YouTube, você bota lá Evangelista Gleison, Gleison com 2 S. Você vai ver todos os vídeos que eu tenho postado lá. Eu pregando dentro do ônibus, o irmão aqui pregando também. Lá na Praça do Ferreira, nós estávamos ontem lá, pregando a palavra de Deus lá. De vez em quando a gente vai para lá, pregar o evangelho lá. É assim que nós temos que fazer, irmão. Pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Porque só Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Somente através de Jesus é que nós podemos ser salvos. Você que está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você vem aqui na frente. Se você quiser aceitar Jesus como Salvador, você pode vir aqui na frente, porque nós estaremos orando por você. Temos que pregar o evangelho. Como é que as pessoas irão ouvir a palavra se não há quem pregue? Porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa é a palavra que eu trago hoje para mim e para você. Vamos ouvir aqui um louvor em nome de Jesus.